E já começou a subir o preço da gasolina no Brasil, tá? Lá no Recife já passou de R$ 7, também em vários outros lugares do Brasil. E muita gente está achando estranho. Poxa, mas ainda não... começou a subir o preço lá no Oriente Médio, né? Ainda não teve reajuste aqui no Brasil. Por que o preço da gasolina já está subindo na bomba, né? E a resposta para isso é muito simples, né? Porque as pessoas estão comprando gasolina neste momento exatamente porque sabem que vai subir muito mais do que R$ 7. Então o pessoal está correndo para encher tanque de carro, para encher reservatório de combustível nas empresas, para estocar combustível, porque sabe que o combustível vai subir. E aí o que acontece quando aumenta a demanda e a oferta é a mesma? O preço sobe, né? Então a mera expectativa do preço subir já fez o preço subir no final das contas, né? Não tenha ilusão não, isso aqui é só o começo, tá? Esses R$ 7 aqui, por enquanto, ainda tá baratinho ainda, porque a expectativa é que vai subir muito mais do que isso. O fato é que a Petrobras limitou as cotas, não está vendendo mais diesel exatamente porque vê que muita gente está comprando para estocar antes do aumento, né? Não pode comprar para estocar antes do aumento, não, vou segurar essa parada aqui. E no final das contas, o que está acontecendo? Interromperam a colheita no Rio Grande do Sul por falta de diesel, porque a Petrobras não vende mais diesel para o pessoal. Olha a confusão que vai dar isso, né? E de novo, houve um pequeno recuo no preço do petróleo, chegou a $100 o barril, caiu para a faixa dos 80 aqui, por quê? Porque os países começaram a liberar os estoques de emergência, tá? Mas isso daqui, assim, é um alívio temporário, tá? O problema continua acontecendo lá no Oriente Médio. O Estreito de Hormuz está passando muito pouca coisa por lá, então a expectativa continua sendo que a gasolina vai ter que subir ou a Petrobras vai ter que quebrar. Eu não sei qual das duas que vai acontecer. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, mais uma informação aqui do Recife, dizendo que a gasolina disparou, já está passando de R$ 7, mas esse panorama aqui, eu trouxe essa notícia de Recife como um exemplo, tá? Isso está acontecendo no Brasil inteiro. A gasolina está subindo no Brasil inteiro, né? Por quê? Ainda, em tese, né, a Petrobras ainda tem 15 dias até chegar a gasolina mais cara aqui, então, teoricamente, poderia vender ainda pelo preço antigo durante 15 dias, mas a verdade é que está todo mundo correndo para abastecer, né, meu amigo? Você acha o quê? Vai ficar parado? Não, vamos lá abastecer. E quando todo mundo começa a querer comprar gasolina, esse estoque que valia 15 dias já começa a comprimir, já está gastando, já começa a faltar esse estoque dos 15 dias aí. É o que o pessoal está dizendo aqui, ó. Diesel no Brasil tem estoque para apenas 15 dias, diz a Bicom. Pior do que isso, arrisca de fato faltar diesel, tá? Com esse monte de gente estocando diesel, com o valor subindo, com a Petrobras segurando remessas extras, arrisca nos próximos dias faltar diesel. Então, mesmo o pessoal que falou assim, não vou querer me aproveitar, não vou querer correr para encher os tanques por conta de aproveitar o preço mais baratinho, tá? R$ 7 é o baratinho, tá? Porque vai subir mais do que isso, tá? Então, ou seja, mesmo o pessoal que não quis se aproveitar e encher agora, eu recomendo que encha, porque vai faltar. Daqui a pouco não vai ter mais, né? Porque, lembra, a Petrobras, o petróleo brasileiro, o pessoal tem essa ideia de que o petróleo brasileiro é suficiente, o Brasil produz o suficiente para o Brasil. Mas o problema é que o petróleo do Brasil não serve para as refinarias do Brasil. Então o Brasil tem que exportar o petróleo dele para fora e comprar o petróleo de fora aqui para o Brasil. E isso gera problemas no final das contas, né? O Brasil acaba tendo que esperar chegar o petróleo bruto de fora para poder fazer o refino aqui no Brasil e vender a gasolina por aqui. E se acabarem os estoques, simplesmente não tem o que fazer, tem que esperar chegar, né? E nesse momento a gente está com um problema, porque muitos dos petroleiros, muitos dos navios petroleiros estão presos no Estreito de Hormuz, nem conseguem sair de lá. Mesmo que quisessem pegar petróleo em outros lugares do mundo, não conseguiriam, porque estão presos no Estreito de Hormuz, não conseguem passar ali no Golfo Pérsico, né? Essa é a situação meio calamitosa que a gente está vendo aqui, né? Aqui, ó, a defasagem do preço do diesel chega a 85% e da gasolina 49% com disparada do petróleo. O barril do petróleo chegou a quase 120 no mercado internacional, disse o presidente da Associação de Importadores, e disse que o mercado está desorientado, né? Como a gente viu, teve uma queda depois, tá? Chegou aqui, passou de 100, com certeza. Alguns estavam falando que ia chegar a 200, né? Mas aí os Estados Unidos, a Alemanha e outros países da Europa liberaram estoques de emergência, né? Esses países mantêm estoques de emergência, aí deu uma queda que passou para 85. Outra boa notícia que tem é que a Arábia Saudita está ativando um dos seus oleodutos que ela construiu há um tempão atrás e quase
não era usado? É um gasoduto, um oleoduto que saía aqui da região aqui dessa região aqui de Daman, aqui na costa do Golfo Pérsico, né? Repara, esse aqui é o problema, tá? Esse aqui é o Golfo Pérsico, aqui é o Irã e esse daqui é o Estreito de Hormuz. Por aqui os navios não estão conseguindo passar, né? Então daqui tem que sair todo o petróleo que vem do Iraque, que vem do Kuwait, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e até da própria Arábia Saudita. Existe um campo petrolífero enorme que fica nessa região aqui na Arábia Saudita, né? Todo esse petróleo era vendido através do Golfo Pérsico aqui, né? E agora não está passando. Só que eles têm um oleoduto que passa por aqui e chega numa cidade, eu não sei exatamente qual é a cidade que chega aqui, mas chega numa cidade costeira aqui do Mar Vermelho, né? E aí pode ser exportado por aqui. E não só a Arábia Saudita pode fazer isso, como também ela pode receber o petróleo dos outros países e exportar através desse oleoduto, né? Esse oleoduto estava parado. Ele não era usado há 70 anos, porque foi construído lá na década de 1970, justamente quando teve a crise do petróleo e coisa e tal. Dizem que tem um outro oleoduto que vem daqui e vai até o Líbano, tá? Aqui no Mediterrâneo, que também nunca foi usado. Eles estão estudando para reabrir esse daqui também e exportar o petróleo através daqui. Então, assim, é possível que eles encontrem maneiras de contornar o problema do Golfo Pérsico, tá? Mas, assim, não há nenhuma previsão muito rápida disso acontecer. E os estoques de emergência, que o pessoal liberou os estoques de emergência para conter o preço, o efeito é limitado, cara. Dá uma diminuída, mas, né, o estoque de emergência é estoque, daqui a pouco acaba, né? Então, de tanto que ontem deu uma queda muito grande o preço do petróleo, hoje já deu uma subidinha, já voltou a subir o preço do petróleo, já é arriscado de novo isso daí, né? E o mais preocupante é isso, a Petrobras decidiu limitar cotas extras de diesel. Repara como é que isso é danoso, né? O correto seria a Petrobras subir o preço. Esse é o mecanismo correto do mercado. Ah, você quer comprar diesel, mais diesel agora nesse momento, tem uma demanda maior? Eu vou aumentar o preço. Pronto, assim você garante que quem precisa mais do diesel vai conseguir comprar o diesel. Olha como é que eu falo para vocês, como é que é muito melhor você aumentar o preço do que você negar o produto, né? A Petrobras está negando o produto. Aí quem é que recebe o diesel no final das contas? Quem foi mais rápido e pediu primeiro. Mas espera aí, de repente a pessoa que precisa mais, ela não foi a primeira a pedir, né? Se você aumenta o preço, a pessoa que precisa mais do diesel, ela vai pagar mesmo aquele valor a mais, né? Porque ela precisa, né? Ao passo que se você mantém o preço congelado, mas começa a negar o produto, aí você começa a atrapalhar um monte de coisa. Você diminui a eficiência da economia. Lembra, as pessoas tendem a ver a economia como um negócio que é uma questão de mérito. Não, quem ganha dinheiro, quem não ganha dinheiro, não tem nada a ver com isso. A economia é um mecanismo para alocar recursos escassos. Existem recursos escassos, é uma realidade. Não tem para todo mundo. Todo mundo gostaria de ter gasolina infinita em casa para gastar o quanto quisesse. Não existe. Tem limite. Tem que alocar da maneira correta. Tem que alocar onde é mais necessário a gasolina. O preço seria muito melhor para isso do que simplesmente bloquear cotas extras de diesel. O que está acontecendo agora é que aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares também, tá? Já está faltando diesel em vários lugares. E o pior é que a ANP nega desabastecimento. É uma idiotice isso. A ANP está negando desabastecimento a nível nacional. É lógico, né? Quando você começa a negar, esse tipo de coisa nunca acontece no país inteiro ao mesmo tempo. Acontece em alguns lugares em que está mais ruim a situação, né? É o caso do Rio Grande do Sul. Produtores de arroz no Rio Grande do Sul interromperam a colheita por falta de diesel, né? Estão desde quinta-feira sem receber combustível. O Estado é responsável por 70% da produção de arroz no país. Sabe o que vai acontecer? O arroz vai subir de preço, né? Então, repara, tudo é questão de eficiência econômica. Se os governos, o PT, o Lula, os comunistas acham, tendo uma pessoa lá em cima dirigindo, não, vira essa alavanca para cá, aumenta o preço aqui, diminui aqui, não, corta aqui, autoriza ali, que isso vai ser eficiente. Não é. O preço é o melhor mecanismo, porque aí acaba otimizando isso daí. Não é perfeito, é verdade, eu concordo. Porque você tem um problema que se você aumenta o preço de todo mundo, chega uma pessoa que não tem dinheiro, não consegue comprar, né? Ela precisa, mas ela não tem dinheiro para comprar naquele preço. Então isso não é o ideal, eu concordo. Mas é o melhor que existe. Qualquer outra alternativa do governante que fica mexendo os botãozinhos só piora a situação. Então aqui, ó, a guerra começou no sábado, né, dia 28 de fevereiro. Quinta-feira, dia 5, os produtores do Rio Grande do Sul pararam de receber combustível. Então a gente já está aí há vários dias sem combustível para eles. Por quê? Porque o pessoal começou a querer abastecer o carro, encher o tanque, encher as empresas de ônibus, encher reservatório para evitar o aumento de preço, e com isso começa a faltar em alguns lugares do Brasil. Por quê? Porque a Petrobras começou a decidir quem é que recebe, quem é que não recebe diesel, né? Repara, comunismo não funciona, congelamento
congelamento de preço não funciona. E o pior é isso, porque com o Lula concorrendo à reeleição esse ano, há um incentivo enorme para a Petrobras segurar o preço do combustível, que eu falei para vocês. A Petrobras pode quebrar esse ano, tá? A gente pode terminar esse ano de 2026 sem a Petrobras falida, quebrada igual os Correios. Aqui, ó, a Petrobras aciona diesel para evitar que empresas formem estoque às vésperas de possível reajuste, né? É lógico que tá todo mundo querendo fazer estoque nesse momento. Qualquer um, ninguém é burro, pô. A gente sabe que vai aumentar o preço do combustível. Então, principalmente quem já tem preço fixo, por exemplo, empresas de ônibus urbano, que já negociaram o valor da passagem, que não tem como aumentar o valor da passagem, se o combustível aumentar, elas se ferram, elas querem encher os combustíveis, encher os tanques todos que tem para ter o máximo ou minimizar o prejuízo delas, né? E a situação tende a piorar. O estoque no Brasil está acabando, daqui a pouco a situação fica ruim no Brasil inteiro. É uma tragédia isso, por quê? Porque a Petrobras não subiu o preço. A Petrobras tem que subir o preço, não tem alternativa. Maior demanda, tem maior demanda com estoque da mesma coisa, com oferta igual. A coisa natural é subir o preço. Estamos numa guerra, né? Vai ferrar o Lula? Vai ferrar o Lula. O Lula tá ferrado. É isso daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?